A banca é a Fundatec. O assunto, termos da oração. O ano, 2023. A questão de hoje, sobre análise sintática, né, ou termos da oração, é uma questão que pede que você assinale o número do termo sublinhado, que é esse que está aí de outra cor, é inserido imediatamente após ele. Então, depois de Letícia Collin e Bárbara Paz, é o número 1, que apresenta a função sintática de adjunto adnominal no período a seguir retirado do texto. Então, tem uma dessas coisas aí em vermelho que funciona como o chamado adjunto adnominal. Veja se você marcaria a resposta certa. Vai lá. Gente, análise sintática, ou para você descobrir qual é o termo, a função sintática do termo de oração, já não é uma coisa muito tranquila. E quando se trata de adjunto adnominal, ainda tem aquela confusão que se faz com complemento nominal, mas vamos procurar ver o seguinte. Olha aí na tela comigo. Por exemplo, o item 2, cumprem o esperado. Esse o esperado está depois do verbo cumprir. Então, quando eu tenho um verbo, o que está depois de um verbo ou ligado a um verbo, não pode ser adjunto adnominal. O que se liga a um verbo pode ser um complemento verbal ou pode ser um adjunto adverbial, ou um complemento verbal ou um adjunto adverbial. Quero lembrar vocês que complemento verbal é o nome que se dá para uma coisa chamada objeto direto ou para uma coisa chamada objeto indireto. A diferença é que o objeto direto é um complemento que se liga ao verbo sem que se use uma preposição, e o objeto indireto é um termo que se liga ao verbo com intermédio de uma preposição. Então, por exemplo, né, o público aguardava o show. Quando você fala que o público aguardava o show, essa expressão, o show, está depois do verbo aguardava. Então, essa expressão completa o sentido de aguardar. Além daquele macete que a pessoa aguardava, o que eu já falei várias vezes aqui, que é para você tomar cuidado, porque na maioria das vezes o que é de fato um objeto direto. Mas às vezes, se o sujeito vier depois do verbo, surgiu o problema, você vai falar surgiu o quê? Mas é o problema surgiu. Aqui o sujeito está aqui, é o público. Então, esse é o objeto direto. Até porque aqui é o artigo. Não tem preposição ali. Não está falando do show, no show, ao show, com o show, pelo show. Não. Tá? Agora, quando você fala do objeto indireto, o público, vou pegar uma outra canetinha preta aqui, que essa não está boa, não. O público, ixi, a outra também está pior ainda. O público precisou, o público precisava de um espaço maior. Então, quando eu falo que o público precisava de um espaço maior, essa expressão de um espaço maior, ela está ligada a um verbo. Então, não pode ser um adjunto adnominal. Né? Esse de um espaço maior não começa com o artigo. O artigo está aqui, ó. Aqui o artigo era o, definido, indefinido. Mas se não tem só o artigo, esse é um objeto indireto. Tá? Agora, voltando então à tela, veja só. A número 2, cumprem o esperado. O esperado é o objeto direto. Porque eu estou dizendo que as duas mulheres, elas cumprem. Cumprem o quê? O esperado. Então, o esperado número 2 é um objeto direto. Por isso que a resposta não é a letra B. Tá? Agora, olha o item 4.
sempre se espera muito. O muito está ligado ao verbo esperar, certo? Agora, quero dizer para vocês o seguinte, que o adjunto adverbial, ele exprime uma circunstância de dúvida, ele exprime uma circunstância de lugar, ele exprime uma circunstância de intensidade, ele exprime uma circunstância de modo. Então, normalmente, você tem advérbio de tempo, de modo ou de lugar, se ele for preposicionado. Então, por exemplo, ele ficou de costas para a plateia. Quando eu falo que ele ficou de costas para a plateia, você pode ver essa expressão e como essa expressão de costas está ligada a um verbo, você pode pensar, pelo fato de haver uma preposição, que isso é um objeto indireto. Direto você não pode pensar que é. Indireto você até pode. Só que como isso aqui exprime modo, o modo como ele ficou, isso é um adjunto adverbial. Então, todo adjunto adverbial que está ligado a um verbo por uma preposição, ou ele é de tempo, ou ele é de modo, ou ele é de lugar. Agora, aí na tela, a frase, a número 4, se espera muito. Esse muito é uma circunstância de intensidade. Ué, professor, mas onde está a preposição? Repito, o adjunto adverbial preposicionado é o adjunto adverbial que é de tempo, de modo ou de lugar. Aí não, aí é de intensidade. Então, quando eu digo assim, comem e bebem muito. Se você diz que eles comem e bebem muito, esse muito que aqui está se relacionando à ação de beber e à ação de comer. Aqui não é o que ele come pizza, aí é objeto direto. Agora, ele come muito, isso aqui vai ser um adjunto adverbial de intensidade. Então, na tela, olha agora o número 3. Eles cumprem o esperado e sempre se espera muito. Pode olhar que esse sempre é uma palavra que exprime tempo. E a partir do momento que o sempre exprime tempo, ele também é um advérbio, é um adjunto adverbial. Então, o número 2 é um objeto direto, os números 3 e 4 são adjuntos adverbiais. Ok? Na tela, sobrou a primeira, as talentosas Letícia e Bárbara Paz, e a segunda, sem medo. Então vamos lá. Se eu disse a vocês que o adjunto adverbial, ele se liga a verbo, o chamado adjunto adnominal, dentro da palavra adjunto tem a palavra junto, está sendo colado, dentro de adnominal tem a palavra nome, e segundo a gramática, a palavra que dá nome aos seres se chama substantivo. Então, o adjunto adnominal, ele é ligado a substantivos. E mais, hein? Substantivos concretos. Se eu falo a saudade da minha terra, o da minha terra está ligado ao substantivo saudade. Só que saudade é um sentimento, então é abstrato. Quando eu falo as preocupações com o futuro está ligado ao substantivo preocupações. Só que preocupações é um substantivo abstrato. Então, com o futuro, não é adjunto adnominal. Então, se eu falo assim, os médicos do posto estavam de plantão. Ao dizer que os médicos do posto estavam de plantão, essa é uma expressão preposicionada também. Aqui não está escrito o posto. Está escrito do, é preposição. Só que está ligado à palavra médicos. Não é verbo. Por isso não é adjunto. Uai, professor, mas
Isso não indica lugar? Ok, indica. Só que não é um adjunto adverbial, porque isso não é verbo. Tá? Então, se médicos é um substantivo, esse é um adjunto adnominal. Ok? Agora, na tela, você acertou a questão se você marcou a letra E. Porque sem medo está ligado ao substantivo concreto mulheres. Mulheres sem medo. A maldade dessa questão foi Letícia Colim e Bárbara Paz, que você pode achar que é um adjunto adnominal. Agora vem cá, o adjunto adnominal, ele não pode ser uma palavra que seja o substantivo em si. Porque quando eu falo mulheres sem medo, além do substantivo medo, eu tenho a preposição sem. Quando eu falo em caixas de supermercado está ligado ao substantivo caixas, é um substantivo concreto. Tem o substantivo supermercado, sim, mas tem a preposição. Agora, no número 1, vejam só, as talentosas Letícia Colim e Bárbara Paz. Isso, quando eu falei que foi uma maldade, é uma espécie de aposto que não, para algumas gramagens é um aposto que não é virgulado, porque geralmente se aprendeu que o aposto é um termo que aparece separado por vírgula. Olha só, quando eu falo assim, a dupla Zé e João cantará no forró. Você vai encontrar em algumas gramáticas que isso aqui é o sujeito. E que o núcleo de um sujeito é sempre o primeiro substantivo. Então, isso aqui é o núcleo, a palavra principal do sujeito. E aí, para essas gramáticas, tudo que sobra tirar do núcleo, no caso o artigo A, e no caso Zé e João, seria o adjunto adnominal. Só que tem várias duplas, Maiara e Maraísa, tinha Simone e Simária, não tem mais. Né? Tem Zé Neto, com o parceiro dele, como é que chama o parceiro dele? É Cristiano? Então, Zé Neto e Cristiano, eu não entendo essas coisas não, né? Tinha Chitãozinho e Chororotinha, não, ainda tem. Né? Mas, enfim, eu estou especificando. Então, se isso aqui especifica a dupla, algumas gramáticas falam que isso é um aposto. Porque tem o tal do aposto explicativo, que é o que vem separado, e tem o aposto especificativo, que especifica a dupla. Então foi o que aconteceu aí na tela. As talentosas Letícia e Bárbara Paz significaria, então, para algumas pessoas um aposto, e para outras significaria o núcleo do sujeito composto. Letícia Colim e Bárbara Paz, sujeito composto. E esse as talentosas é que seria o adjunto adnominal. Então, se eu digo, por exemplo, assim, uma atriz talentosa receberá o prêmio. Ao dizer que uma atriz talentosa receberá o prêmio, isso aqui tudo é o sujeito. Ó. Se eu disser a vocês que o núcleo de sujeito é um substantivo, esse é o núcleo. Isso quer dizer que uma está perto do nome de substantivo concreto. É um adjunto adnominal. E talentosa, que também está junto do substantivo concreto, é um adjunto adnominal. Que é o que aconteceu, por exemplo, nessa frase 1. Olha lá. De novo, Letícia Colim e Bárbara Paz são um substantivo. Talentosas são as palavras, as talentosas caracterizam. Então, o adjunto adnominal não é o que está em vermelho, é o resto. Mas, enfim, não é uma questão muito fácil, mas também não é uma questão impossível de fazer. Eu acredito que alguns de vocês têm acertado. Agora, se você quiser estudar termos de oração
para algum concurso que você esteja esperando, conheça um curso que eu tenho chamado Exercitando Português. Olha lá. Se você for ao meu site, no www.ricardos.com.br, você vai encontrar lá vários temas. Um deles se chama Termos da Oração. E aí você vai ter 15 questões de bancas variadas, e em cada uma das questões eu vou puxando todas as classificações sintáticas. Vou falar de sujeito, de predicado, de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal, de adjunta de nominal, de adjunta de verbial, de aposto, de vocativo, todas as funções sintáticas, tá? Tem outros temas. Tem todos os temas que fazem parte de um edital, tá? Você pode pegar o combo ou você pode pegar a parte específica. Então anote o endereço e faça-nos uma visita, www.ricardos.com.br.